Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal de assuntos laboratoriais. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos falar sobre um assunto delicado, que é tratar de assuntos delicados. Como assim tratar de assuntos delicados? O que acontece, pode acontecer dentro do laboratório, não só do laboratório de citologia, tá? Isso pode acontecer em vários outros laboratórios com determinados tipos de exame. Mas como é que a gente deve proceder quando a gente está diante de uma situação complicada? Vou dar um exemplo que eu vou falar ao longo do vídeo. É uma paciente que está fazendo um concurso e aí, nesse concurso, ela faz um exame de Papa Nicolau, que é obrigatório, e dá uma lesão de baixo grau. Como é que a gente procede em relação a isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre assuntos desse tipo. Tudo bem? Antes da gente começar, pessoal, não esquece de fazer o básico, que é deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e, tendo feito isso, é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, como eu ia dizendo, essa paciente, ela veio fazer um concurso, né? Ela prestou um concurso público e veio fazer o preventivo, que era um exame obrigatório. E aí, quando a gente foi lá, fizemos a coloração, quando eu fui fazer o escrutínio, o que tinha na lâmina? Uma lesão de baixo grau. E aí, para mim, é difícil, por quê? Porque eu não sei se isso é um critério que pode reprovar a paciente. Então, eu fiquei com um pouco de receio de simplesmente liberar uma lesão de baixo grau e deixar ela se virar. Fui procurar alguns colegas, peguei alguns conselhos. Depois, em contato com a clínica, eu também tentei argumentar para a gente achar uma maneira de resolver isso. E o que a gente fez foi o seguinte: tanto a lesão de baixo grau quanto o isquias, que é uma pré-lesão de baixo grau, por assim dizer, ele tem algumas atipias, mas não dá para você definir de fato como lesão de baixo grau, ela tem a mesma conduta médica, que é aguardar 6 meses e fazer uma nova coleta. Então, independente de eu liberar uma lesão de baixo grau ou um isquias, 6 meses, nova coleta. E no esfregaço também tinha uma quantidade muito grande de lactobacilos e tinha uma citólise um pouco mais elevada, não estava uma citólise leve. E aí, o que a gente decidiu? Eu conversando com esses colegas, depois conversando com o pessoal lá, né, o médico e tal, o que a gente decidiu? A gente decidiu liberar o isquias, porque a gente não podia mentir no laudo, né? A gente tinha que seguir pelo menos a ideia. Então, a gente liberou um isquias. E também liberou o fato da citólise estar aumentada, estar mais exacerbada. E por conta da citólise, pediu uma nova coleta para que pudesse ser feito num período onde essa citólise fosse menos agravante. A paciente não retornou, né? Eu não refiz esse exame. E, infelizmente, a gente não sabe qual foi o destino que foi dado, né, para essa paciente. Mas o que eu estou querendo explicar é que existem determinados momentos que você tem que ir além do laudo. Tá? Não é só liberar o laudo. Por isso eu falo, algumas vezes já falei aqui no canal, que a gente precisa ter um bom relacionamento com os nossos parceiros. Por quê? Porque o nosso trabalho não é só liberar laudo. Tá? Não é só liberar laudo. O nosso serviço é prestar serviço. Nosso trabalho é esse, é prestar um serviço de qualidade. Então, como é que a gente presta um serviço de qualidade? Amarrando todas essas pontas que podem ficar soltas. Outro dia, essa semana mesmo, né, nós estamos no dia 28 de março. Então, nessa semana, na segunda-feira dessa semana, eu acho que foi dia 25, se não me engano, de março de 2024, eu fui pegar os preventivos numa clínica. E aí eu fui lá pegar. Quando eu vi, tinha uma requisição com o nome X. Aí eu não achei o potinho com a lâmina dessa paciente. Deixei de lado, fui pegando os que estavam casadinhos direitinho, requisição com pote, lâmina identificada, fui botando tudo em ordem, pá. Quando chegou lá no final, eu encontrei um potinho sobrando. E o potinho sobrando tinha um nome Y. Então eu tinha uma requisição X, eu tinha um pote Y, e quando eu abri e peguei a lâmina tinha
as iniciais da paciente da requisição. Como é que a gente faz isso agora? Eu já estava ali dentro, cheguei para a responsável e falei, olha, esse pote não é dessa requisição e nem dessa lâmina. A lâmina e a requisição batem, mas o pote não. Então a gente tem que pedir para a paciente fazer uma nova coleta. De volta à fase de planejamento! Não tem como você pegar nessa situação, simplesmente pegar a lâmina, trocar, botar uma etiqueta diferente no pote e ir embora. Porque agora a gente não sabe se a paciente Y, que estava no pote, alguém trocou a lâmina e escreveu a lâmina errada, né? Então a gente não sabe de quem é aquele esfregaço e a gente não sabe o que foi que de fato aconteceu. Então a melhor maneira de resolver isso é a gente descartando aquela lâmina ali, vai descartar aquela requisição e aí, infelizmente, a gente tem que comunicar para a paciente que ela tem que fazer uma nova coleta. Nesse caso, não sou eu que vou fazer, claro. Quem vai fazer é a clínica, né? Mas a gente tem que comunicar uma situação e é delicado. Por quê? Porque às vezes é difícil, a paciente fica constrangida ou tem algum problema para estar lá, né? De repente não vai conseguir estar lá num espaço de tempo mais curto, vai ter que voltar lá para fazer outra coleta. É constrangedor de fato, porque a posição que a paciente fica não é uma posição muito agradável, né? Mas como é que você comunica isso? Aí você tem que pedir, né, uma pessoa que tenha mais facilidade de conversar para explicar para a paciente que houve um problema, um extravio de material, né, por algum motivo qualquer e, obviamente, aguardar a possibilidade da paciente reclamar, processar ou fazer um escândalo, dependendo da situação, né? Então, é uma situação delicada e a gente tem que estar preparado para isso, preparado para a resposta da paciente, principalmente, né? Então, a gente tem que ter esse preparo, a gente tem que ter muito jogo de cintura para lidar com essas situações. Mas, por outro lado, nós dentro do laboratório, né, nós também podemos passar por situações que a gente tem que comunicar algo que não seja muito agradável. Por exemplo, você está lá preparando as lâminas para ir para a coloração. E por algum motivo você se descuida e deixa a lâmina cair no chão e a lâmina quebra, você não consegue recuperar a lâmina. E agora, como é que você resolve? Você vai ter que comunicar para o local de onde você retirou essa lâmina que você quebrou a lâmina. E aí o que fazer? Né? A gente pode agir de algumas formas. A gente, claro, vai ter que comunicar, olha, houve um acidente, a lâmina da paciente tal quebrou e a gente está aqui para tentar resolver. O que a gente pode fazer, o laboratório pode fazer, é que a gente vai pagar pelo exame dessa paciente. E a gente vai lá e paga pelo exame da paciente, né? Para dar uma demonstração de boa-fé, né? Então a gente vai lá e paga, olha, a culpa foi nossa, a gente está querendo ressarcir vocês, então a gente vai pagar vocês por isso, né? Ou então, sei lá, dar um desconto na fatura daquele mês. Não sei, alguma maneira de você tratar disso sem que fique uma má impressão do seu laboratório. Então, tratar de situações delicadas requer muito jogo de cintura e bastante humildade também, para a gente admitir o erro, não tentar ficar argumentando, não faça isso. Se você tentar argumentar, você corre o risco de piorar a situação. Tá? Então admita o erro logo de uma vez, para que você não tenha que perder o cliente. E pior do que perder o cliente, é você perder o cliente ainda fazer uma propaganda negativa a seu respeito. Né? Então, a gente tem que ter muito esse jogo de cintura. Pessoal, antes da gente continuar, ainda tem algumas coisas para falar sobre isso. Gostaria só de lembrar para vocês deixarem o like no vídeo e se inscrever no canal caso você não seja inscrito, tudo bem? E aí deixe seu comentário aí, você já teve que tratar de alguma situação delicada no seu laboratório? Como é que vocês lidam com situações difíceis? Né? Para a gente conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês. Eu tive um outro caso que foi um dos primeiros que eu postei no Instagram, inclusive. Eu vou ver se eu consigo pegar até as imagens para colocar aqui.
de uma paciente que ela tinha 70 e poucos anos, 76, 78 anos. Nunca tinha ido numa ginecologista. E aí quando eu peguei carcinoma invasor, eu li, não acreditei, eu passei para outros colegas, estava muito sangue, tinha muito sangue. Eu quase dei insatisfatório, mas eu encontrei algumas células que estavam muito ruins, muito malignas, e aí eu acabei liberando, né, o carcinoma invasor lá, com critérios de invasão, e aí depois foi confirmada a invasão, né? Mas aí como é que você faz essa... Para mim é um pouco mais simples, porque eu não lido com os pacientes, né? Mas como é que vai se dar essa notícia para a família, para a paciente, de que ela está com carcinoma invasor? Então, você tem que ter muito cuidado, é bom, dependendo se for um hospital, é bom ter um conselho de bioética dentro do hospital para tratar desse tipo de coisa, né? Para que essas pessoas sejam bem direcionadas, a situação já é tão ruim, né, que a gente pelo menos tentar amenizar um pouquinho essa situação para a família e para a paciente. Agora, como é que a gente faz, por exemplo, quando a gente encontra espermatozoide no esfregaço? A gente não relata, correto? É antiético, a gente não relata espermatozoide no esfregaço. Mas suponhamos, e isso já aconteceu, já recebi esfregaços assim, esfregaços de pessoas virgens e principalmente menores de idade. A gente não pode colocar no laudo, não tem como colocar no laudo, mas e aí, o que a gente faz? A gente deixa para lá, o espermatozoide passa? A gente não pode fazer isso, né? Então a gente tem que fazer o quê? Chegar para o local, né, para o responsável do estabelecimento onde foi feita essa coleta, falar, olha, o laudo da paciente é esse aqui, porém, a paciente é menor de idade, está aqui escrito que ela é virgem, só que no esfregaço a gente encontrou espermatozoide. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Por quê? Duas coisas. Primeiro, porque ela pode ser vítima de violência. Aliás, três. Ela pode ser vítima de violência sexual. Ela pode estar fazendo escondido, e é uma possibilidade. Ou a lâmina pode simplesmente ter sido trocada. E aí, se vai se tratar disso dessa maneira, a gente tem que ter muito cuidado. Porque se a lâmina for trocada, tiver sido trocada, você pode estar falando para uma família sobre um assunto que, na verdade, não é, de fato, um problema daquela família. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o laboratório ele não vai se envolver diretamente nisso. Ele vai comunicar para a clínica. E a clínica, ou o consultório, ou o hospital, ou o laboratório que a gente apoia, né, dá apoio, eles vão tomar lá as devidas providências, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Tratar de assuntos delicados requer muito jogo de cintura, requer muita humildade para a gente, quando o erro é nosso, quando o erro é do laboratório, a gente admitir o erro e tentar de alguma maneira mitigar os efeitos, né, mitigar os efeitos desse erro cometido. E a gente precisa ter muita proximidade com os nossos parceiros. Muito. Já falei disso, acho que umas 3 vezes, essa deve ser a 3ª ou a 4ª vez que eu estou falando disso. A gente tem que ter muita proximidade com os nossos parceiros, nós temos que ser muito abertos com eles, porque eles precisam entender o que está acontecendo. Os médicos, ou o pessoal da enfermagem, ou os biomédicos, não importa quem está fazendo a coleta. Tá? Mas a gente tem que comunicar para que eles entendam e também saibam como vão agir. Porque imagina, ele vai pegar o laudo lá e aí chega com a paciente uma surpresa. Ele não viu o laudo antes, só foi ver o laudo quando a paciente entrou no consultório, foi lá, acessou o sistema e viu o laudo. Uma surpresa, como é que vai lidar com isso? Não, a gente relata primeiro para ele já pensar numa estratégia de como é que ele vai resolver esse problema. O conceito de estratégia, em grego, estratégia, para que a paciente não saia de lá querendo processar, falando mal, né, do estabelecimento. Então, por quê? Principalmente porque são nossos parceiros, isso é uma parceria, a gente trabalha junto, são nossos parceiros e são as pessoas que pagam o nosso trabalho, pagam pelo nosso trabalho. Então, se eles tomarem um prejuízo, automaticamente, pelo efeito cascata, o efeito dominó, a gente toma um prejuízo também.
Então a gente apoia os nossos parceiros para que eles possam prestar um bom serviço para todas essas pacientes, para que eles sejam confiáveis e permaneçam no mercado para que a gente possa continuar também usufruindo desse serviço, né, que a gente presta para os nossos parceiros. Então, situações delicadas sempre vão surgir, mas como você vai agir para resolver esses problemas? Primeiro, a gente falou disso, no perfil do profissional de laboratório, nós precisamos ser éticos. É necessário que nós tenhamos uma conduta pautada na ética. Se nós não formos éticos, nós corremos o risco de trazer prejuízo para o nosso trabalho, para o trabalho dos nossos parceiros e para algumas famílias. Né? Imagina, a gente teve uma situação, eu vou contar essa para encerrar, né? A gente teve uma situação interessante uns anos atrás com um colega que foi fazer o preventivo da esposa do amigo dele e tinha espermatozoide. E ele foi brigar com o amigo dele, falando, poxa vida, eu te falei que não podia ter relação, papapá. E o cara falou assim, mas eu não tive relação com a minha esposa, não. E o cara era policial. E deu um problema sério pra caramba. Então, a gente não relata certas coisas dessa maneira justamente para não ter esse tipo de problema. E a gente precisa ser ético. Né? A gente precisa ter jogo de cintura, mais uma vez falando sobre isso. Saber lidar com a situação, saber jogar com a situação, para que o dano seja o menor possível. Nós precisamos ter humildade para a gente não querer ficar debatendo uma situação que não tem como debater. Você errou? Acabou, amigo. Admite o erro e tenta solucionar da melhor maneira possível. E, claro, sempre que for possível, evitar que essas situações aconteçam. Tá? Por exemplo, deixar uma lâmina cair no laboratório e quebrar, fazer uma coloração errada, trocar nome de paciente na hora de liberar o laudo. Né? Você pode liberar uma paciente que não tem nada, sem querer botou o nome dela lá numa lesão, uma lesão de alto grau, né? Um carcinoma in situ. Então, né, sempre ter muita atenção para que esse tipo de coisa não aconteça. Beleza, pessoal? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço pela audiência de vocês. Gostaria de mais uma vez pedir que vocês deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e deixem aqui nos comentários, né, como é que você lida com essas situações delicadas, né, situações em que você precisa ter um pouquinho mais de jogo de cintura. Você consegue ter esse jogo de cintura para resolver essas questões? Deixa aqui nos comentários para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês, tudo bem? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.